Querido, abra a palavra do Senhor no livro de Jó, capítulo 1. Antes de Salmos, livro de Jó. Vamos ler a partir do versículo 1, tá? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. E lhe nasceram 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Ele também tinha muitos servos a seu serviço, de maneira que esse homem era maior do que todos do Oriente, era o mais rico em todo o Oriente. E os seus filhos iam à casa uns dos outros, e faziam banquetes cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Acontecia, pois, que decorrido o turno dos dias dos seus festejos, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia sacrifício segundo o número de todos os seus filhos, porque pensava Jó, talvez meus filhos pecaram, e talvez no seu coração amaldiçoarão a Deus. Por isso Jó fazia isso continuamente. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você viu meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: por acaso Jó teme a Deus em vão? Por acaso você não cercou ele, sua casa e tudo quanto ele tem com segurança? A obra das mãos de Jó tens abençoado, e o seu gado só tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão, toca em tudo que ele tem, para você ver se ele não blasfema contra ti na tua face. E o Senhor disse a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor por enquanto até aqui. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, coloca a tua mão sobre a palavra. Senhor, eu oro para que essa palavra seja uma palavra viva, para que seja um pão sacerdotal, um pão que vem do céu sobre essa casa nessa noite, um pão fresco. Com muito temor e tremor eu prego essa palavra nessa noite, compartilho com os meus irmãos, também porque o Senhor tem falado há muitos anos comigo acerca dessas coisas. E eu sei que o testemunho de Cristo é o espírito da profecia. Por isso eu te peço, Deus, que sejam palavras vivas liberadas, palavras como brasas vivas saindo do teu altar nessa noite, tocando pessoas, Senhor, tocando corações, tocando o espírito, Senhor, de cada homem, de cada mulher que está aqui nessa noite. O Senhor conhece as lutas, o Senhor conhece as provas, o Senhor conhece as tentações às quais nós temos sido submetidos a cada dia, mês e ano. E eu te peço que o Senhor possa falar conosco nessa noite, e que debaixo da tua palavra possamos crescer em maturidade, possamos crescer em unidade com teu espírito, possamos crescer em entendimento, em temor do Senhor. Que a tua palavra não seja em vão, Senhor, nessa noite. Que a tua palavra possa produzir em nós um bom fruto. Eu te peço em nome de Jesus. O Senhor conhece todos os sofismas, todos os questionamentos, tudo aquilo que está na nossa mente, todo raciocínio contrário
Ao mover do teu Espírito Santo e ao teu propósito, eu peço, Deus, caia por terra na presença do teu Espírito agora. Todo raciocínio seja desfeito pela presença do teu Espírito Santo nesse lugar e pelo poder da tua palavra. A tua palavra é luz para os nossos pés, é lâmpada para o nosso caminho. Ilumina as áreas obscuras, aquilo em que nos falta entendimento. Ilumina nessa noite com a tua palavra. Em nome de Jesus que eu oro, Pai. E te agradeço. Amém. E amém. Glória a Deus. Amém? Queridos, aquilo que eu vou compartilhar nessa noite é algo que Deus tem há muitos anos falado comigo. Mas, mais especificamente, no ano de 2014, quando eu tive aquele diagnóstico de câncer, eu ganhei de um casal um livro que naquele momento falou muito ao meu coração. E naquele momento eu entendi que eu iria compartilhar essa mensagem um dia. Como um estudo mais profundo da vida de Jó. Mas eu entendi também que eu precisava adquirir propriedade para pregar. Por isso eu demorei 3 anos para trazer essa mensagem. Porque tem mensagens que são muito boas, mas a gente tem que adquirir o direito de pregar. Né? Tem mensagens que qualquer um pode pregar, tem mensagens que não. Tem mensagem que a gente tem que adquirir o direito de pregar. E eu entendi que naquele momento eu não tinha adquirido ainda esse direito, que eu estava em vias de adquirir e que no momento certo o Senhor me endossaria, me permitiria trazer essa palavra. E orando, perguntando ao Espírito Santo o que eu deveria trazer hoje, Deus me disse que era para eu trazer essa palavra, compartilhar sobre aquilo que eu tenho entendido mais claramente, né? Porque, como diz lá em Provérbios 4:18, a vereda do justo ela é como a aurora, que vai brilhando mais e mais. A aurora é quando o sol começa a nascer às 5 da manhã, ainda é mais escuro do que claro. Tem uma luzinha ali, tem um pouco de clareza, mas o sol vai subindo e de repente meio-dia é dia perfeito e não existe mais nenhum tipo de obscuridade. E assim é a nossa caminhada com Deus, a gente vai entendendo algumas verdades mais profundamente no decorrer. Tem coisas que você lê quando você se converte, que você acha lindo, maravilhoso, mas que você não tem o pleno entendimento daquilo. E essas coisas que eu vou compartilhar com vocês, nesses 14, 15 anos já, que eu caminho com o Senhor, eu tenho entendido, cada vez num nível mais profundo. Amém? E eu queria falar sobre a vida de Jó, porque Jó foi um homem que quebrou teorias de Satanás a respeito da vida dele. Não sei se você sabe o que é uma teoria. Uma teoria é uma hipótese, é uma suposição, é uma especulação que alguém faz acerca de algum assunto. Todos os dias surgem teorias novas, na astronomia, na física, na matemática, na biologia, tem várias teorias. Mas para uma teoria deixar de ser teoria e se tornar uma verdade absoluta, ela precisa ser comprovada, sim ou não? Por isso que tem teorias que nunca deixam de ser teorias. Porque ao ser testada, ela precisa passar no teste. Quando ela não passa no teste, ela continua sendo apenas uma teoria. Se ela for aprovada, comprovada como quem fez a teoria disse que seria, ela passará a ser uma verdade incontestável. Como diz aquele ditado, contra fatos não há argumentos, amém? Se você faz um teste de algo e aquilo se comprova verdadeiro, fato, acabou, é uma verdade, não é mais uma tese. Não é uma hipótese, não é uma suposição, é uma verdade. Então, existem teorias que sempre vão ser teorias. Por quê? Porque a gente sabe pela palavra de Deus que são mentiras. Por exemplo, a teoria da evolução das espécies. A teoria de que você e eu viemos de um macaco. Por que ela é
tantos anos, né? Desde que Charles Darwin inventou essa teoria, por que nunca se comprovou? Porque existe algo que eles não conseguem encontrar, que se chama elo perdido, o vínculo entre o macaco e o homem. E eles nunca vão encontrar. Por quê? Porque a palavra de Deus diz lá em Gênesis 1:25 que Deus criou cada espécie, cada criatura segundo a sua espécie. Amém? Então, eu não vim do macaco. Eu fui criado segundo a espécie humana. O macaco pode ter evoluído dentro da sua espécie, mas ele nunca se tornou uma outra espécie. Estão entendendo? Então, uma teoria que não se comprova. Então, estou dando esses exemplos para você entender. Por quê? Porque Satanás, ele é um teórico. E ele faz teorias acerca das nossas vidas o tempo inteiro. Se aquele relacionamento não der certo, ele vai desviar. Satanás está fazendo uma teoria acerca de uma pessoa, porque talvez ele observou aquela pessoa a vida inteira e aquela pessoa põe todas as fichas na vida sentimental e quando algo não dá certo, ela espana. Se aquela porta se fechar, ela vai pipocar. Satanás faz uma teoria acerca da pessoa, porque ela estava com esperança, ela estava crendo que aquela porta ia ser... Ele faz teorias acerca das nossas vidas. E diante das teorias, e é sobre isso que eu vou falar essa noite, diante das teorias que ele faz, porque ele observa a nossa vida desde o dia que a gente nasceu. Certo? Sim ou não? Nós temos duas hipóteses. Nós podemos nos posicionar da maneira correta, no temor do Senhor, se desviando do mal, andando em integridade, em retidão, e quebrar essa teoria, fazer essa teoria cair por terra, como uma teoria da evolução do macaco. Tipo, mentira, não acontece mais, porque eu mudei. Ou eu posso consagrar Satanás a profeta da minha vida. Tudo que ele fala, acontece. Das duas, uma. Ou eu começo a quebrar as teorias dele, e ele começa a ficar confuso. Mas ela sempre fez isso, e agora ela não vai fazer? Ele sempre respondeu dessa maneira, agora não vai responder? Ele sempre virou o pescoço para olhar a mulher, agora não vai virar? Ela sempre atendeu o telefonema do ex-namorado, agora não vai atender? Como assim? Você começa a quebrar as teorias do inimigo. Ou não. Ou você, pela milésima vez, consagra Satanás como profeta. Olha como isso é sério. E de tudo que eu vou falar, talvez isso seja o mais importante para você levar desse culto de hoje. Toda vez que você resolve continuar fazendo a vontade da sua carne, vivendo a vida do velho homem, da velha mulher, tendo as mesmas reações quando alguém te fere, quando alguém te afronta, quando alguém te decepciona, quando alguém te frustra, quando a tentação bate na tua porta, quando não acontece algo do jeito que você queria, se você tiver a reação do velho homem, você está consagrando Satanás a profeta da tua vida. Se você se posicionar de uma maneira diferente, dizer, eu não vou mais fazer isso, ele não vai ser profeta da minha vida. Profeta da minha vida é a palavra. Amém? Porque o Espírito de Deus nos capacita a fazer a vontade de Deus. A graça de Deus não é só a salvação. A graça de Deus é o poder que te habilita a desbancar Satanás do posto de profeta, cara. Falar, acabou, eu não faço mais, eu não sou mais assim, eu não respondo mais assim, eu não olho mais assim, eu não penso mais assim. Acabou! Suas teorias agora vão cair por terra uma por uma, cara. Você como teórico agora é um falido. Não prospera mais na minha vida. Porque as teorias, elas são feitas em cima de observações. E ele observa a nossa vida e fala, vai fazer de novo, porque fez 30 anos. E ele teoriza em cima daquilo, só que Deus nos capacita a dar um giro de 180, e isso deixa o diabo louco. Porque você começa a quebrar as teorias. Estão entendendo? Então eu estou vendo que vocês estão meio tímidos. E a gente precisa falar isso abertamente, cara, porque o evangelho não é uma filosofia.
O mundo espiritual é real. Satanás não é uma energia ruim. Satanás é um anjo caído. Satanás não é uma lenda, não é um unicórnio, um centauro, um duende. Satanás é real, é um inimigo real. E além de ser um inimigo real, ele não é inofensivo. Pelo contrário, ele é sagaz, ele é sensitivo, ele é ardiloso e ele tem algum poder. É um poder limitado? É um poder limitado. É como um cachorro que está numa coleira, ele só vai até onde o cara que está com a mão na coleira permite. Isso fica muito claro na vida de Jó, amém? Por isso, a gente não precisa ter medo do inimigo, porque o poder dele é limitado. É limitado, e as ações de Satanás contra nós jamais vão pôr em risco a obra de Deus na nossa vida, porque Satanás não tem a capacidade de te separar do amor de Deus. A única pessoa que pode se separar do amor de Deus é você mesmo, rejeitando esse amor, falando eu não quero. Mas Satanás não está com essa bola toda não, cara. Tem gente que tudo é o diabo, é levante. Ai, outro dia não sei quem me falou que machucou o dedo, tava com uma cara e falou, é levante. Falei, gente, que é isso? Satanás não está com essa potência toda não, irmão. Escova o dente e passa fio dental que não acontece mais. É levante do inimigo. Ô, pera aí, meu. Tá de brincadeira. Ele não é o protagonista, cara. O protagonista é primeiro Deus. Você vê na palavra. Primeiro, no início, Elohim. Primeiro Deus, depois o homem. E lá em Gênesis 3, depois de um tempo já, ele aparece. Ele não é o protagonista, não é ele que determina nada. Mas ele age com pressa, porque o fim dele está próximo, ele já conhece o fim da história, ele sabe que a palavra de Deus vai se cumprir. Então ele age com pressa, porque ele quer arrebanhar o máximo de pessoas possíveis, para que não sejam salvas. Ou para que vivam uma vida miserável, mesmo frequentando uma igreja. Para que não entendam o propósito de Deus, para que não vivam no Espírito. Estão entendendo? Então a vida desse homem chamado Jó, ela nos dá um pano de fundo para a gente entender como é que Satanás testa a vida de homens e mulheres que andam com Deus. E por que o Senhor permite que alguns de nós passemos por provações cabulosíssimas, dificílimas. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 10, 12, aquele, pois, que pensa estar de pé, olhe que não caia, cuide para que não caia. Não vos sobreveio nenhuma tentação, não vos sobreveio nenhuma prova, senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que vocês sejam tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, Ele dará também o meio de saída, para que vocês possam suportar. Por que Ele diz, aquele que pensa estar de pé, olhe para que não caia? Porque aqui na vida de Jó vai ficar muito claro, que a gente pode estar muito bem num dia, e no dia seguinte, do nada a gente pode ser surpreendido por situações terríveis, de perda, de enfermidade, de morte, de acidente. Mas a palavra diz, e nós temos que crer que a palavra é absoluta, amém? Os nossos achismos, nossos sentimentos não são absolutos, mas a palavra de Deus é absoluta. E com isso eu tenho aprendido a dar risada nos dias difíceis. Com essa convicção, cara. Porque se você não tem essa convicção, você fica louco. A palavra é absoluta. E a palavra diz que não vem sobre nós tentação ou provação que nós não possamos resistir. Se você está passando por algo com a permissão de Deus, Deus conhece a tua envergadura. Deus conhece a tua estrutura. Deus sabe que você pode passar por isso, glorificando o nome dEle. Sem se perder, sem se desviar, sem se esborrachar. Amém?
Se nós estivermos com o pé fincado na rocha, não sobrevém na nossa vida a tentação senão humana, mas a fidelidade de Deus, para aqueles que estão na sua palavra, para aqueles que estão em comunhão com o corpo, nos garante que nós teremos um meio de saída e nós suportaremos até o fim. E isso tem sido muitas vezes o meu consolo. Essa verdade de que se eu Deus me conhece, Deus vê o que eu não vejo. Talvez eu não seja tão fraca quanto eu acho que eu sou. Talvez Deus bota uma fé em mim. A gente não bota fé em nós mesmos, mas Deus bota, cara. Deus olha e Ele fala, você viu o meu servo Jó? Era um homem de Deus, mas era um pecador. Era sujeito a fragilidades. Ele não era um homem perfeito. Era pecador. E as nossas posturas vão quebrando as teorias de Satanás a nosso respeito para a glória de Deus. Esse livro de Jó, ele é muito completo. Não dá para a gente falar dele inteiro, senão a gente vai ter que ficar uns 3, 4 cultos. Glória a Deus, né? Não vai ser possível. Mas, por que ele é completo? Porque ele trata das 3 possibilidades da vida de uma pessoa. Primeiro ele fala do Jó abençoado por Deus. Depois ele fala do Jó provado com a permissão de Deus. E depois ele fala do Jó restaurado por Deus. Então ele fala das 3 perspectivas. Ele não fala só da bênção, ele não fala só da prova, ele não fala só da restauração, ele fala de tudo. E por isso essa história serve para a gente de alento, de bálsamo, para qualquer pessoa que estiver passando por um vale escuro. Porque através da vida desse homem a gente pode crer que, por pior que pareça a situação, não existe nada irreversível. Sabe por quê? Enquanto você está aqui de pé, respirando, ouvindo, falando, a tua biografia ainda está sendo escrita. O livro não foi concluído. Não foi colocado um fim. A tua biografia está sendo escrita. Então ainda há tempo para a restauração de qualquer coisa. Porque a palavra final vem de Deus. A gente é muito fatalista. Muitas vezes a gente é muito desesperançoso. Muito apavorado. E aquilo que parece que é o fim, que é a pior coisa da nossa vida, pode se converter num trampolim para você viver coisas tremendas. Aquilo que aparentemente é o teu maior sofrimento, pode te aperfeiçoar para que você seja um consolador de muitas vidas. Uma fonte de consolo para muita gente. Então, querido, primeiro, saiba que Deus nunca vai permitir que você passe por uma tribulação sem um propósito. Das duas, uma. Se você está vivendo fora da palavra, se você está andando por um caminho de morte, se você está no pecado, a tribulação vai vir para corrigir tua trajetória, para te ajustar, para te colocar no trilho de novo. Ah, mas eu não estou vivendo fora da palavra, eu estou passando uma luta. Então, a palavra de Deus diz lá em João 15, versículo 2, que a vara que dá fruto, a vara boa, que está dando fruto, Ele poda, para que dê mais fruto. Isso quer dizer que mesmo quando você está posicionado como Jó, você está sujeito à poda. E o que é a poda? A poda é perdas, porque a poda você tira coisas do ramo. Aparentes lutas que você não entende o porquê, mas na verdade Deus está te empurrando para um refinamento de caráter. Deus está tratando com as tuas motivações. E a poda, ela dói, a poda, ela é desconfortável. Com uma árvore podada, você olha para ela, ela fica feia na hora da poda. Mas depois de uns meses, ela dá muito mais fruto do que ela estava dando antes da poda. E eu quero te dizer uma coisa, se você é mais do que um frequentador de culto, se você é alguém que ama Jesus e que quer viver para a glória de Deus, a poda não é opcional na sua vida. Se você quer viver mais do que um evangelho raso,
A poda não é opcional. Amém? Ela faz parte do projeto de Deus para mim e para você. Se você é uma pessoa que dá fruto, você será podado. Eu fui podada inúmeras vezes. Eu não tenho dedo para contar. Nas 2 mãos e nos 2 pés. Quantas vezes eu fui podada em 15 anos? Não sei te dizer. Muitas. Em todas as áreas, em todas as situações imagináveis. Mas a gente começa a entender depois que essa poda é para nos aperfeiçoar. Vamos voltar para a vida de Jó? Amém? Dito isto, estamos introduzidos. Vamos lá. Nós lemos aqui no versículo 1 que havia um homem, diga um homem. Não era um super-homem, não era um anjo, não era um gigante, era um homem. Um homem íntegro e reto na terra de Uz. E a integridade fala dos valores de uma pessoa. Quem você é quando ninguém está te vendo? O que você faria, que atitude você tomaria se ninguém ficasse sabendo? Isso é o medidor da tua integridade. Porque às vezes a gente só toma determinadas atitudes corretas porque alguém está olhando, porque alguém fica sabendo, porque alguém tem o controle da situação. Mas se não tivesse nada disso, qual seria a tua posição? Isso vai revelar a tua integridade. E Jó, a Bíblia diz, Deus diz, ele era íntegro. Ele não era uma pessoa que se balançava por qualquer tentação, por qualquer pressão. Ele era também reto. E o que é retidão? A retidão é a expressão da integridade. A integridade fala daquilo que está aqui dentro de nós. E a retidão fala da gente expressar isso com as nossas atitudes. Significa que Jó tinha uma boa reputação perante as pessoas. Que ele era visto como uma pessoa de bom caráter. Quando você fala que uma pessoa é reta, você está dizendo, essa pessoa tem bom caráter. Não é uma pessoa de vida dupla, que é assim na igreja e assado em casa. Que é assim no trabalho e no meio dos amigos é de outro jeito. Não, é uma pessoa que tem uma única face. Em todos os lugares onde ela vai, onde ela vive. E ele vivia em Uz. E Uz era uma cidade ímpia. Era uma cidade gentia. Ou seja, esse homem era um homem íntegro, reto, que temia a Deus, no meio de uma cultura de pecado. Ou seja, ele era um cara que andava na contramão da sua geração. Ele andava com Deus no meio da corrupção. E ele diz aqui, era temente a Deus e se desviava do mal. E, na verdade, o temor do Senhor é se desviar do mal. É você ter o freio nos olhos, na boca, nas mãos. É o cara que não teme homens. Não teme a pressão, não teme a zombaria, não teme consequências humanas. Ele teme a Deus. E o objetivo dele é agradar a Deus. Não por causa do medo da consequência do pecado, mas porque ele ama a Deus e ele não quer perder a comunhão com Deus. A diferença entre o religioso e o discípulo é essa. Porque o religioso muitas vezes ele não faz as coisas erradas, mas é por medo. Ah, porque eu vou perder meu ministério. Ah, porque eu vou perder isso. Ah, porque as pessoas vão pensar tal coisa de mim. Ah, porque vão falar tal coisa. Ele é por outra motivação. Mas aquele que ama a presença de Deus, eu não quero perder isso. É por isso que eu não peco. É por isso que eu me desvio do mal. É muito diferente. Amém? Nós lemos aqui também que ele era um homem próspero. Primeiro, próspero na sua vida espiritual. Um homem temente a Deus que se desviava do mal. Depois, vemos próspero nas suas finanças. Ele era o homem mais rico do Oriente. Tem a lista aqui, um inventário dos bois, do gado, das jumentas, de tudo que ele tinha. E ele era um homem próspero na sua família. Aqui nós vemos até o versículo 6, a descrição das bênçãos de Jó. E daqui em diante, até o capítulo 41, é só provação, 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 provação. Eu li uma vez que um teólogo americano disse
que a nossa vida é como uma casa de 2 andares, é como um sobrado de 2 andares. O piso térreo é o mundo natural, é onde a gente vive, é onde a gente vê com os nossos olhos, onde a gente toca, onde a gente sente, onde a gente se desenvolve, onde a gente morre. Mas o andar de cima é o que a gente chama de mundo espiritual. É o que a gente chama de regiões celestiais. Também é um lugar real, mas é um lugar invisível para nós. Então, muitas vezes a gente despreza esse andar de cima. Só que a questão é que existe uma escadinha nesse sobrado, existe uma interatividade entre o andar de cima e o de baixo. Ao mesmo tempo em que principados, potestades, espíritos malignos estão ali se movimentando no andar de cima, liderados por Satanás para roubar, matar e destruir, os anjos do Senhor também estão ali nas regiões celestiais trabalhando em nosso favor, guerreando por nós, dando livramento, trazendo do céu provisões, agindo junto com o Espírito Santo em nosso favor. Amém? E aqui do versículo 6 ao versículo 12, nós lemos uma reunião rolando no andar de cima. Basicamente isso. Certo? Uma reunião onde o tema da reunião, a pauta era a vida de Jó. Falei, meu Deus do céu, me arrepia todos os pelos do corpo. Porque, cara, nosso nome está em pauta também. Antes era Jó, agora é nós. Uma reunião, e como todo pai que se orgulha em poder falar como meu filho é bonzinho, Deus comenta, você viu meu servo Jó? Que bênção! Homem fiel, íntegro. Aí Satanás lança a sua primeira teoria, diga primeira teoria. Qual foi a teoria que ele lançou aqui que nós lemos? Claro, o cara está nadando no dinheiro, meu. Tudo que ele põe a mão vira ouro. Até eu te serviria assim, Deus. Ele está te servindo à toa? Ele faz essa pergunta, né? Que a nossa Bíblia é uma linguagem mais formal. Mas a pergunta que ele faz é essa: por acaso ele está te servindo à toa? Sou mané agora? Nasci ontem. Eu li uma ontem muito engraçado. O cara falou, acho que eu vou fazer um chá de bebê para mim mesmo, porque tem gente achando que eu nasci ontem. Acho que Satanás falou, Deus, eu vou fazer um chá de bebê para mim. Você está achando que eu nasci ontem? Cara, tudo que o cara toca é abençoado, você cercou a vida dele com proteção, o cara não perde nada, só ganha. E aqui, nessa primeira teoria, o que Satanás está fazendo? Ele está levantando questionamento sobre o caráter de Deus e sobre o caráter de Jó. Porque ele está dizendo o seguinte: você, Deus, compra a adoração das pessoas. Você abençoa e a pessoa te adora. Você suborna a pessoa. Satanás está levantando essa teoria. Ele está insinuando que a motivação de Deus, então, não é honesta. Sim ou não? Sim ou não? E Jó, ele está insinuando, Jó é um aproveitador. Essa devoção toda é barganha. Tira tudo que ele tem. Vamos ver se ele continua com toda essa integridade aí, com toda essa retidão. Tira tudo. Então a primeira teoria de Satanás é que todo mundo serve a Deus por causa de algum interesse egoísta. E não por quem Deus é. Todo mundo serve a Deus porque quer alguma coisa. Porque quer ser abençoado em alguma área. Não porque Deus é Deus. Não porque Deus é digno, não porque Deus é santo. E essa teoria, infelizmente, tem se transformado em verdade na vida de muita gente. Essa teoria tem se transformado em profecia cumprida na vida de muita gente. E eu espero que você
até o seu último dia, assim como eu, lute com todas as suas forças para que na sua vida seja uma teoria quebrada. Que essa acusação de ser uma pessoa interesseira, gananciosa, mesquinha, avarenta, não recaia sobre a tua vida como verdade. Que você não seja alguém que Satanás acusa de estar se relacionando com Deus para conseguir algo que você almeja. Que a sua vida com Deus não seja um jogo de interesses. Amém? Porque esse evangelho, infelizmente, é um evangelho que tem sido pregado. Esse é o evangelho do homem, não é o evangelho de Cristo. Esse é o evangelho do homem, é o evangelho antropocêntrico. O homem é o centro. Não é Deus que é o centro. Quando a gente busca a Deus para Ele resolver as nossas questões, os nossos problemas, para satisfazer os nossos desejos, e não para ser transformado, e não para receber vida eterna, essa teoria de Satanás se comprova verdadeira. E lá vai mais um embora. Lá vai mais um. Quando a nossa alegria está mais em ter coisas, ou em ser alguma coisa, do que ter o nosso nome escrito no livro da vida, é sinal de que a gente ainda ama o mundo. E isso é sinal de que o amor do Pai não está em nós. Como diz lá em 1 João 2,15. Então Satanás diz, toca em tudo que ele tem. E vamos ver se ele não vai blasfemar então contra você. Então diante disso, diante dessa teoria, Deus permite. Diga, Deus permite. Satanás não tem alçada, não tem autonomia. Deus permite que ele toque nos bens de Jó. Porque Deus sabia que Jó era fiel o suficiente para quebrar a teoria de Satanás. E eu tenho certeza que Deus pensa assim ao meu respeito e ao teu respeito. Quando algo acontece, quando o andar de cima está olhando para nós, Deus está apostando que você vai ser fiel. Que você não é mais um, que você não é um interesseiro, que você não é a pessoa que só fica com Deus se for do teu jeito. E num único dia nós lemos em seguida. Vamos ler aqui, capítulo 1, versículo 13. E aconteceu depois dessa reunião, um dia em que seus filhos e suas filhas comiam, bebiam na casa de seu irmão primogênito. E veio um mensageiro até Jó e disse: os bois estavam lavrando, as jumentas estavam pastando, e vieram sobre eles os sabeus, um povo inimigo, e os tomaram, e os seus servos foram mortos ao fio da espada. Só eu escapei para vir te contar isso. E quando estava ainda falando, chegou outro mensageiro e disse: caiu fogo do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para te contar isso. E quando esse ainda falando, veio outro e disse: os caldeus, outro povo inimigo, ordenaram 3 tropas e deram sobre os camelos e os tomaram e feriram os seus servos ao fio da espada. E só eu escapei para trazer-te a nova. Até aí por enquanto. Num único dia ele perdeu tudo. Diga, perdeu tudo. Não deu tempo nem dele pensar num plano para estancar a perda de uma coisa, porque já chegou a notícia da outra. Mas Jó não se desesperou, porque ele entendia que a razão da vida dele não estava naquilo que ele tinha. Porque a nossa vida não consiste naquilo que a gente possui. E quando a gente tem esse entendimento, e pouquíssimas pessoas eu conheci na minha vida cristã, com esse entendimento, mas eu conheci, eu posso dizer, graças a Deus, eu conheci pessoas que tinham esse entendimento. E quando uma pessoa tem esse entendimento, não importa o que é tirado, porque Deus é o centro. Não sou eu o centro. Não é alguma coisa o centro, não é outra pessoa o centro, Deus é o centro. Então não importa o que é tirado, porque aquilo que é o centro continua me mantendo de pé.
Aquilo que é o centro continua me mantendo em equilíbrio. Só que se a gente estiver posicionado com o nosso pé em coisas periféricas, a gente cai, a gente fica abalado. E Jó foi escolhido para quebrar essa primeira teoria de Satanás, porque ele teve envergadura para provar com a vida dele. Porque a gente não prova as coisas falando, pregando, postando na rede social versículo. A gente prova as coisas vivendo. Amém? Ele provou com a vida dele que ele não estava baseado, que a sua adoração não estava baseada no que ele recebia de Deus, mas no amor que ele tinha por Deus. Ele provou com a vida dele. Tem gente que glorifica a Deus pelo livramento do fogo, mas tem gente que glorifica a Deus no fogo. Deus nos dá muitos livramentos, mas tem vezes que nós vamos glorificar Deus passando pelo fogo. Nem sempre Deus vai te livrar do fogo. Jó glorificou a Deus dentro do fogo. Então ele, com a vida dele, demonstrou, a gente já vai ler mais um pouquinho abaixo. Satanás, você achou que era isso, mas não é. Desculpa, mas tua teoria está furada. E sabe o que eu vejo que é muito triste? Pessoas que estão debaixo do jugo do inimigo. Não importa se são do mundo ou se são da igreja, mas que estão debaixo do jugo que não é do Espírito Santo. Pensam com o mesmo raciocínio. Quando olham para uma pessoa que está andando com Deus e está bem, e está próspera. Ah, também com um marido desse, até eu estava dando glória a Deus. Quero ver se fosse com o meu. Olha o que essa pessoa está teorizando. Que aquela mulher só é uma serva de Deus porque ela tem um bom marido. Porque se fosse com o meu marido, ela ia ser uma mulher amarga e rixosa que nem eu. É uma teoria satânica. Sim ou não? As pessoas que estão fora da presença de Deus pensam assim, olham para uma pessoa e questionam. Se tivesse na minha situação, não estava sorrindo à toa. Está sorrindo à toa porque está andando ali com o carro do ano. Se estivesse no VLT comigo ali. Verdade, gente. É ou não é? Vamos ser honestos aqui. Cara, pode até não falar, mas pensa. Será que na hora que perder, será que na hora que acontecer alguma coisa vai ser esse posicionamento aí? Existe uma nuvem de pessoas, de testemunhas, a Bíblia diz, ao nosso redor. Testemunhas do andar de cima e do andar de baixo. No mundo natural e no mundo espiritual. Pessoas que junto com Satanás torcem para a teoria de Satanás dar certo. Não vai aguentar, não vai aguentar. Capaz de botar uma faixa. Hashtag não vai aguentar. Meu Deus! E aí a gente decide se a gente vai ser contado entre os que quebram teorias ou entre aqueles que quebram a cara daqueles que fazem as teorias. Se a gente vai dizer amém para Satanás quando ele fala sobre nós. Amém. É isso mesmo. Né? Aí ele vem com a segunda teoria. Ninguém ama mais a Deus do que a sua família. Essa é uma outra que infelizmente prospera na vida de alguns também. A gente leu aqui que Jó não era só um homem próspero espiritualmente, nem financeiramente. Ele tinha 10 filhos, ele tinha uma esposa. Ele era um pai zeloso, que investia nos filhos. Nós vemos que esses filhos, depois de adultos, cada um com a sua casa, mas eram amigos, tinham comunhão. Uns almoçavam na casa dos outros. Como é difícil isso, hein? Oxi! Com 2 irmãos já é difícil, quem dirá com 10?
Mas por que esse povo tinha comunhão, tinha prazer em estar junto com a família? Porque esse homem investiu, deu cobertura espiritual, foi sacerdote, se preocupava com o estado espiritual, emocional dos filhos, com a santificação. A Bíblia fala que o cara levantava de madrugada, porque falou, talvez tenha alguma coisa na vida dos meus filhos que eu não estou sabendo, talvez no seu coração eles possam não estar bem. Ele levantava e sacrificava pelos 10. Ele era proativo. Ele tomava iniciativa, porque quando a desgraça se abate sobre os nossos filhos, a gente rapidinho teme a Deus, né? Rapidinho a gente faz propósito de jejum, de oração, pede ajuda. Mas Jó não, ele fazia isso, ele era um intercessor da família quando tudo estava bem, cara. Antes da tragédia. E mesmo assim, um dia, mesmo ele fazendo o seu papel, a tragédia bateu. Nós lemos aqui, vamos ler aqui, versículo 18. Quando o cara estava terminando de contar da perda dos bens, veio outro mensageiro. Eita, quanto mensageiro da... Péssimas novas, né? Não é boas novas, né? Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo, na casa do irmão primogênito, um grande vento sobreveio do deserto, e bateu nos 4 cantos da casa, e caiu sobre os jovens, e eles morreram, todos, e só eu escapei. Pensa no cara que acabou de perder tudo e agora tem que enfrentar um luto. E o que ele fez? Versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a sua cabeça, se lançou na terra e adorou. Ele não lançou-se na terra e blasfemou, ele se lançou na terra e adorou. E disse, eu saí nu do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou, e nem atribuiu a Deus falta alguma. Esse versículo marcou a minha vida, esse versículo 21. 2 momentos da minha vida que esse livro de Jó marcou minha vida. Primeiro, em 2004, Jó 1, 21. Quando nós enfrentamos uma gestação muito complicada da nossa primeira filha. E estávamos lutando para conseguir que ela sobrevivesse mais uma semana dentro do útero para fazer uma cirurgia intrauterina no coração dela. E ela mexia muito. E um dia nós voltamos do culto no domingo à noite. E chegamos em casa e eu fui para o quarto orar. E o Senhor falou, abra no livro de Jó, claramente. Não falou em que capítulo, não falou nada. Eu abri no Jó capítulo 1. E por um acaso esse versículo estava grifado e com uma seta que eu tinha feito em algum outro momento. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Naquele momento ela parou de se mexer. Mas eu recebi aquilo com muito temor. Eu falei, meu Deus, está falando comigo na palavra. Eu vou dormir. E amanhã, quando eu acordar, eu falo com meu marido. Acordei. Amor, o Senhor recolheu. A gente recebeu tanta profetada, cara. O Senhor está curando. Eis que eu vejo a mão de Deus invadindo o teu ventre. E isso e aquilo e tudo. E o Espírito Santo me falava, eu não estou fazendo nada. Eu não estou falando através da vida dessa pessoa. Cara, eu sou uma pessoa de fé. Eu creio no sobrenatural, eu creio nos dons. Eu sou tudo menos tradicional. Eu sou pentecostal. Amém? Mas Deus falava para mim, não sou eu que estou falando. Não é. E naquele dia o Senhor me deu essa palavra, com esse versículo, com essa mesma Bíblia que ainda está com a sua seta aqui apontando para esse versículo. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E daí eu tive que ler o versículo de baixo. Como é que eu procedo agora? Né? Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta nenhuma. Jó perdeu 10, não foi 1.
Ele entendia que os filhos são herança do Senhor. Quando os filhos nasceram, foram consagrados a Deus. Quando a gente engravida, a gente consagra. Primeira coisa que um casal que faz, que quando recebe a notícia da gravidez, é vir aqui consagrar. E ao consagrar, você tem que saber que você entregou na mão de Deus, e que Ele deu a vida, e que Ele pode tirar. Jó tinha esse entendimento. O propósito da vida dos meus filhos foi concluído. Nós entendemos aquilo naquele momento. Durante 7 meses nós lutamos. O Senhor recolheu. E o propósito de quebrantamento nas nossas vidas, o propósito de aprendizado, o propósito de unidade entre nós, foi cumprido. Através daquela vida, que durou 7 meses para nós. Amém? Tem um irmão que sempre conta, ele fala, eu aceitei a Jesus no dia que você voltou do hospital. Quando você perdeu a Maria Luísa, pastora. E eu falei, nossa, se ela está ali pregando, que Deus é esse? Eu quero aceitar Jesus. E está aqui até hoje na igreja. Porque Deus faz muito mais do que simplesmente trabalhar na nossa vida. Deus toca pessoas. A palavra acerca da vida de Jó fala com a gente até hoje. Quantas vezes eu fui consolada por causa dessa palavra. A gente tem que ter essa consciência. A gente pode, diante de uma perda gravíssima, de uma dor absurda, se lançar em terra e adorar e falar, Deus, eu continuo sendo teu. Ou a gente pode se indignar, se revoltar, e o fim da história de Jó poderia ter sido muito diferente do que foi. E o fim da minha história poderia ter sido muito diferente do que tem sido. Porque eu conheci pessoas que se revoltaram. Eu conheci pessoas que se desviaram por causa de perdas. E a gente precisa entender que Deus é Deus do dia do nascimento, mas Deus também é Deus do dia da morte. Deus é Deus no dia do ganho, mas Deus também é Deus no dia da perda. Deus é Deus no dia que você é honrado, mas Deus também é Deus no dia que você é caluniado, injuriado. A nossa adoração, ela tem que ser incondicional. E eu vi uma palavra que eu achei fantástica. Grave ela. Vou tentar falar sem enrolar. A adoração tem que ser incondicional e ultra circunstancial. Ultra circunstancial. Sem condições, não tem nenhuma condição prévia para te adorar, e também nenhuma circunstância vai me fazer deixar de te adorar. Incondicional e ultra circunstancial, porque Satanás não é onipotente, a história não acabou. Amém? Mesmo permitindo as provas, aleluia! Mesmo permitindo as provas, Deus traçou um limite à vida de Jó. Capítulo 2 aqui, nós vemos outra reunião no andar de cima. Vindo outro dia, em que os filhos de Deus, os anjos, né, aqui no caso, vieram se apresentar perante o Senhor. Veio também Satanás entre eles, mais uma vez se apresentou perante o Senhor, e o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor mais uma vez e disse, de rodear a terra e passear por ela. Olha aqui, a mesma resposta que ele deu antes, ele deu agora. Por quê? Porque a agenda de Satanás não mudou. Ele continua rodeando a terra, buscando alguém para tragar, procurando brecha para entrar, controlando os filhos da ira. Estamos aí, estou trabalhando, Deus. Estou rodeando a terra. Estou procurando. Estou bramando como um leão, buscando alguém para tragar. Só que Jó já tinha quebrado 2 teorias. A vida dele não estava baseada em coisas e também não estava baseada em pessoas. Então Satanás vem com a 3ª tentativa. E eu lendo aqui nunca tinha me ocorrido isso, mas eu falei, puxa, Satanás tentou Jesus 3 vezes também no deserto, né? Eu nunca tinha me atentado a isso. E
Jesus quebrou também as 3 teorias, né? Aí ele vem com a seguinte: o Senhor disse a Satanás: você viu meu servo Jó? Depois de ter quebrado 2 teorias, não há ninguém como ele. Homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal e que ainda retém, diga ainda retém, a sua sinceridade. Mesmo você tendo me incitado contra ele sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele. Imagina ele babando, né? Pele por pele, porque tudo que um homem tem, ele dará pela sua vida. Estende a tua mão, toca nos ossos, toca na carne dele, vamos ver se ele não blasfema contra ti. E o Senhor disse a Satanás: ele está na tua mão, só guarda a vida dele. E Satanás então saiu da presença do Senhor e feriu Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um caco para se raspar com ele. Ele estava sentado no meio da cinza. Então a sua mulher disse: você ainda continua retendo a sua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele disse: você fala como uma louca. Nós recebemos o bem de Deus e não vamos receber o mal? E em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. A terceira teoria de Satanás é que ninguém ama a Deus mais do que a sua própria pele. Por quê? Porque a autodefesa, o amor próprio, é um sentimento natural, instintivo. Ele está insinuando que na dor extrema, ninguém consegue se manter fiel a Deus. Ele está insinuando que no sofrimento extremo, os valores da pessoa mudam. Agora, além dele ter sido tocado nos bens e nas pessoas que ele mais amava, ele tinha sido tocado no seu próprio corpo. E o Senhor só não permitiu que a vida dele, que o fôlego de vida fosse tirado. Ok, Satanás é limitado, ele só vai até onde é permitido, mas a Bíblia diz que nós não podemos ignorar as suas maquinações, amém? Porque ele é acusador, ele é o pai da mentira, ele é o tentador, ele é ladrão, ele é assassino, então nós não podemos ignorar. E em seguida, nós vemos que Jó foi ferido, com feridas, dos pés à cabeça. Pensa numa dor terrível. Ele diz que ele não conseguia dormir de dia nem de noite. Há um trecho aqui, mais para frente, que diz que o cheiro dele, por causa das feridas, era tão ruim. Ele exalava um cheiro tão forte, que as pessoas não conseguiam se aproximar dele. E para melhorar, sua mulher se revolta e sugere, dá um conselho de Deus para ele, né? Abandona Deus e desiste da sua vida, cara. Se mata. Porque agora Deus não é mais digno de ser adorado. Se olha no espelho. E é interessante aqui a gente ver como as pessoas reagem de maneiras tão opostas na mesma situação, né? O mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. Não é? É verdade. O mesmo problema, a mesma dor, a mesma família, um marido e uma mulher. E naquele momento uns se ofendem, uns rejeitam a Deus, uns blasfemam, ficam ressentidos. Jó estava quebrantado, mas a esposa endureceu. E ele respondeu para ela: você está ficando louca. Nós recebemos tantas bênçãos de Deus, agora receber o mal a gente não pode. Como é que é isso? E sabe que quando eu fiz a cirurgia para retirada das mamas, eu entrei na cirurgia orando, sem saber o que ia acontecer, saí da cirurgia, orei, e o Senhor, no hospital, ainda me deu esse versículo. Você já foi fiel no muito, você já foi fiel no dia bom, agora você vai ter que ser fiel no mal. E eu entendi perfeitamente. Deus não precisou falar 2 vezes.
eu entendi que eu precisava aprender a ser fiel no mal. Quando a pele é tocada, quando a vida da gente é colocada diante de uma doença que tem sobrenome de morte. Quantas pessoas da igreja entraram comigo, cara, na mesma situação e faleceram. Duas irmãs da mesma idade que eu, no mesmo período, não sobreviveram. E eu tinha essa consciência que eu poderia não ter sobrevivido. Mas eu falei, Deus, não tenho o que falar. O Senhor falou comigo na palavra. Eu tenho que aprender a ser fiel no mal. E é fato que a gente não está preparado até que o mal bata na nossa porta. A gente aprende quando ele bate. Eu conheci muita gente endurecida, se sentindo injustiçada por Deus. Porque quando você entra nesse meio da oncologia, quando você começa a conviver com pessoas que estão tratando com metástase no corpo inteiro há 5, 10 anos, aquela rotina de quimioterapia, é difícil. E as pessoas se tornam muito amargas. Eu vi pessoas revoltadas, querendo quebrar balcão de hospital. E eu vi muita gente se quebrantando. Tive a chance de pregar o evangelho para muita gente também. Então, a mesma situação de dor, ela pode ter esses dois lados, essas duas perspectivas. E a gente tem que escolher ser fiel no dia mal. A gente não pode usar a nossa dor extrema como um álibi. Porque é compreensível eu ser infiel agora, eu não querer mais saber de Deus, porque olha a minha dor. Querido, me desculpa. Deixa Deus te ensinar a ser fiel no dia mal. Não deixe de crer na bondade de Deus. Não tenha a sua vida como preciosa. Ame mais a Deus do que você ama a você mesmo. Porque Satanás não tira férias quando você está dodói. Isso ficou muito claro para mim. Eu falei, se eu entrar por um caminho de autocomiseração, o diabo vai me engolir. Eu não vou desonrar a Deus. Eu não vou deixar de congregar, eu não vou deixar de pregar, eu não vou deixar de fazer o que eu tenho que fazer. Se eu tiver força para levantar da cama, eu vou. Amém? E você não aplauda isso como uma virtude. Porque eu não sou boazinha. E não sou melhor do que você. Sem o Espírito Santo, não tem nada de bom aqui. Mas eu entendi. Eu entendi que havia uma teoria contra a minha vida. Tipo, agora ela vai abrir mão, agora acabou, agora... Aí eu falei, não. O Senhor falou comigo na palavra, cara. Você vai aprender a ser fiel no mal. Porque isso vai trazer glória para mim. Como o salmista diz lá no Salmo 63:3. Porque o teu amor é melhor do que a minha vida. Teu amor é melhor do que a minha vida. Por isso os meus lábios te louvarão. Por isso eu te bendirei enquanto eu viver. Por isso em teu nome eu levantarei as minhas mãos. Porque o teu amor é melhor do que a minha vida. O teu amor é melhor do que a minha vida. Não preciso provar nada para ninguém. Deus viu meu assentar, meu levantar, meu deitar. Porque Deus sonda o coração. Estou te falando isso porque o meu amor está cheio o meu coração está cheio dessa verdade. O amor de Deus é muito melhor do que a minha saúde. O que adiantaria eu estar cheia de saúde fora da presença de Deus? Nada. O que adiantaria todas as minhas orações serem correspondidas e eu começar a me desviar achando que eu sou alguma coisa? Tendo a minha vida por preciosa. O que adiantaria? Eu me desviar. Pensa numa pessoa que tomou não de Deus. Tudo que a gente orava, Deus falava não. Eu nem sei se eu já comentei isso aqui. Provavelmente sim, mas você vai ouvir de novo. Tudo que... vamos orar para não ser câncer. Aí entrou na cirurgia, saiu, era. Vamos orar para não ter que fazer químio, que é muito ruim. Aí eu conversava com um, quantas você fez? 4. E você? 6. E você? 8. Eu, toma, 16.
Aleluia. Vamos orar para não ter que fazer rádio. Ai, meu Deus, em nome de Jesus. Ai, vai lá, toma lá, 30. Agora, você não... Cara, eu posso te falar, em todo momento eu pensei isso aqui. O teu amor é melhor do que a vida. O teu amor é melhor do que a vida. Vai saber se lá naquela radioterapia, naquela equipe, não tem gente precisando ser salva. Que é uma equipe super querida, amorosa, gente boa, cara. Quando eu acabei a radioterapia, eu falei, obrigado, Jesus. Porque eu tive a oportunidade de conhecer 6 pessoas maravilhosas durante 30 dias que cuidaram de mim aqui. E se eu tivesse sido liberada da rádio, eu não tinha compartilhado do teu amor com eles, cara. Fato. E nós lemos aqui para piorar que sempre tem os amigos da onça, os amigos de Jó, né? Porque depois de tudo, apareceram os camaradas lá que, em vez de falar coisa boa, começaram a tentar adivinhar porque alguma brecha você deu, cara. O que você fez para Deus, mano? Não, peraí, pelo amor de Deus, não. E acabaram se tornando acusadores, né? Em vez de ser intercessores, se tornaram acusadores. Querido, posso te dar um conselho? Se você não tiver certeza absoluta que é da parte do Espírito Santo, só ora. Só abraça, só chora junto. Não fala besteira, cara. Que às vezes a pessoa está numa situação, aí o cara quer ajudar e, nossa, joga pá de cal em cima. A pior coisa que a gente pode fazer na hora da tragédia alheia é falar palavras sem sabedoria. Querer ser espiritual quando Deus não falou nada. Né? O cara estava com sofrimento físico, com sofrimento espiritual, emocional. E além de tudo, ele teve que aprender a lidar com o silêncio de Deus. Diga, silêncio de Deus. Sabe por quê? Nem sempre Deus vai te explicar o porquê das suas lutas. Nem sempre Deus vai te dar a resposta, simplesmente porque Ele é Deus. E a gente também precisa aprender a lidar com os momentos onde Deus se cala. Jó perdeu tudo, cara. Tudo. Menos uma coisa. A fé. A confiança de que Deus ia dar um desfecho naquela situação. Lá em Jó 19, versículos 25, ele diz, eu sei, diga eu sei. Uma coisa ele sabia, eu sei que o meu Redentor vive. E por fim, ele vai se levantar. Eu sei que o meu Redentor vive. Meu Deus não está morto. Meu Deus não está cego, não está surdo, não está louco. Meu Deus, Ele vive, Ele vai se levantar e vai haver algum desfecho. Às vezes, é mais fácil a gente lidar com a dor do que lidar com o silêncio de Deus, cara. É muito difícil quando Deus se cala. Eu sei o que é isso. Porque a gente começa a ser bombardeado na mente. Será que é isso? Será que é aquilo? Aí a gente começa, não sou eu o problema. Então o problema é tal pessoa. Não, porque tal pessoa se levantou contra mim, fez isso contra mim, pensou isso de mim, então por isso que ela está fazendo isso comigo. A gente começa a querer arrumar. E como eu disse no começo, Jó era um bom homem, mas ele não era perfeito. Ele era pecador. Amém? E assim como ele era imperfeito, e não tinha todo o conhecimento acerca da batalha que ele estava passando, eu e você, a gente talvez tenha conhecimento de alguns aspectos, mas dificilmente a gente vai ver tudo. E se a gente não vai ver tudo, e se a gente não vai saber tudo, o que a gente precisa saber então? 2 coisas, diga 2 coisas. 2 coisas que você tem que guardar e falar como um mantra praticamente na sua vida. Minha luta não é contra carne e sangue. Minha luta não é contra carne e sangue. Minha luta não é contra carne, não é contra pessoas, não é contra sangue, contra a minha família. Segunda coisa.
tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito, tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito, tudo tem um propósito, tudo tem um propósito. Jó teve que aprender a lidar com todas as limitações possíveis. Mas ele não abandonou essas duas verdades, cara. Existe um Deus vivo, meu Redentor vive. 3 verdades, né? Meu Redentor vive, minha luta não é contra carne e sangue, e tudo tem um propósito. Se isso for uma couraça de justiça na tua vida, você consegue sair de qualquer situação. Ele não abandonou a fé. E por isso ele foi restaurado. E se ele tivesse abandonado a fé? Provavelmente ele não teria sido. Provavelmente ele não teria sido. Por isso, eu estou aqui para te dizer, não pule do barco. Não abandone o Senhor. Não deixe de crer, não deixe de congregar, não se volte contra ninguém. Ofereça resistência contra todas as teorias que vão sendo lançadas na tua cabeça, a teu respeito, a respeito dos outros. Porque quando o propósito for cumprido, a tua prova terá um fim. O silêncio de Deus não é eterno. O silêncio de Deus não é eterno. Depois Deus falou com Jó. Mas ele falou do jeito que ele quis, não como Jó queria. Não tem como ninguém colocar Deus contra a parede. Deus não age no teu tempo nem no meu. Deus não age do teu jeito nem do meu. E as provas que Deus permite que a gente passe não vêm para te destruir, mas vêm para te alinhar, vêm para te fortalecer, vêm para te levar para um conhecimento maior de Deus. Talvez hoje você seja a pessoa que está no vale da enfermidade. Talvez você esteja passando hoje por um problema familiar terrível. Talvez você esteja passando por um problema financeiro grave. Talvez você esteja passando pela dor da decepção com pessoas que você ama. Talvez você perdeu coisas que eram importantes para você, mas eu quero te falar uma coisa. Não fique perguntando por quê, porque a restauração de Jó não passou pelo entendimento dos porquês. E talvez a sua também não passe. Pode ser que Deus fale. Talvez não. A de Jó, não. Deus simplesmente restaurou. Quando? Quando que Deus restaurou? Quando Jó compreendeu a soberania de Deus. Quando ele parou de olhar para as dores dele e começou a se voltar para Deus. Amém? Enquanto ele ficou se defendendo, porque os amigos dele ficavam acusando, ele ficava se defendendo. As pessoas ficavam questionando, mas por que te aconteceu isso? Por que você não tem mais aquilo? Por que aquilo? Por quê? Enquanto ele ficava debatendo e se defendendo, cara, ele ficava cultivando a dor dele, ele se sentia injustiçado, no fundo. A gente lê isso em várias partes do livro de Jó. E eu quero te falar isso. A autocomiseração, a autopiedade produz sentimento de injustiça. E uma coisa eu sei muito bem sabido, aprendi por meio da dor, que a justiça própria é a maior inimiga da restauração. A justiça, esse você vai ter que falar comigo. A justiça própria é a maior inimiga da restauração. E eu penso que no fundo esse era o problema de Jó. Poxa, eu sou tão bom, eu faço as coisas tão direito, eu estou buscando a Deus. Foi por isso que se prolongou um pouco. Ele talvez confiasse na sua própria justiça. E ele foi levado ao limite para entender a sua limitação. Jó, você é limitado, Deus não é. Porque quando a gente passa por provas, Deus nos leva a entender as nossas limitações, cara. Deus nos leva a entender que a gente não tem o controle de nada, que a gente não controla ninguém. Aí, isso vem para arrebentar com a nossa altivez, vem para arrebentar com a nossa soberba, vem para arrebentar com os nossos achismos, vem para testar a nossa motivação real. Por que que você faz tal coisa? Sua motivação é testada na hora que você perde coisas.
Nós estamos num processo. Nós estamos num processo. Nós fomos salvos por Ele, nós estamos nele, vivemos por Ele, e isso quer dizer que nós vamos ser provados, vamos ser moldados, vamos ser quebrados e refeitos muitas vezes. Vamos lá para Jó 42, para a gente partir para o final. Gente, eu estou falando há 1h30 aqui, pelo amor de Deus. Deixa eu achar aqui que eu perdi. Vamos para o fim da história. Então, Jó respondeu ao Senhor, dizendo: eu bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é esse que sem conhecimento encobre o conselho? Eu falei do que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, Senhor, e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos eu te ouvia, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Olha o que ele reconheceu. Ele reconheceu várias coisas, cara. Primeiro, bem sei que tudo podes. Ele reconheceu a onipotência de Deus versus a limitação dele. Segundo, nenhum dos teus planos pode ser frustrado, impedido. Ele reconheceu a soberania de Deus. Deus, Ele é soberano nas grandes coisas, Ele é soberano nas pequenas coisas. E o propósito de Deus prevalece na tua vida se você não pular do barco da presença de Deus. Terceira coisa que Ele reconhece, a sua limitação. Eu falei do que eu não sabia. Eu achava que eu sabia, mas eu falei do que eu não sabia. Ele teve humildade para reconhecer. A gente se precipita, a gente fala demais, a gente presume as coisas e sai falando sobre tudo, sobre todos. Não, é assim, é assado, vai acontecer tal coisa. Falei, a gente presume. Só que a gente não sabe tudo, simplesmente pelo simples fato de que a gente não vê tudo. Deus vê o ontem, vê o hoje, vê o amanhã. A gente não vê tudo. Deus vê dentro. A gente só vê fora. E aquele que vê tudo diz o seguinte. Jeremias 29:11. Eu bem sei os planos que estou projetando para vocês, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Os pensamentos de Deus a nosso respeito sempre são de paz e não de mal, mas isso não significa ausência de luta. Isso não significa ausência de perdas, isso não significa ausência de decepções. As provas da nossa vida e as tentações são pedagogia. É Deus, Pai, treinando o filho para que ele se desenvolva, para que ele se fortaleça. É aquela imagem de uma águia lançando seu filhote penhasco abaixo para ela aprender a voar, caçar e viver. A quarta coisa, ele admite que ele não tinha intimidade com Deus, embora achasse que tinha, porque ele diz, eu te conhecia só de ouvir. Agora os meus olhos te veem. Ele admite que ele não tinha intimidade com Deus, que ele achava que tinha. E o quinto, ele diz, eu me arrependo, eu me abomino e me arrependo no pó. Ele percebe a sua condição real de pecador. Ele já não é mais o cara que está batendo no peito. Olha a minha retidão, a minha integridade. Ué, mas Jó não era um homem bom? Os que mais se abominam são os mais íntimos de Deus, não são os que mais pecam. Sabia disso? Os que são mais íntimos de Deus são aqueles que percebem as deformidades mais ocultas. Porque quanto mais perto da luz, mais sujeira você vê.
Às vezes a gente acha que o que se abomina é aquele que peca toda hora. Não! O que se abomina é aquele que tem acesso ao coração de Deus. Que você fala, meu Deus do céu. Que amor é esse que eu não consigo ter? Que bondade é essa? Quanto mais perto de Deus você está, mais você percebe sua condição real e você começa a se abominar. Jó era um homem bom. Mas depois dessa experiência perto de Deus, da santidade de Deus, ele percebeu que ainda havia traços malignos nele. E a gente só percebe isso quando a gente tem intimidade com Deus. Quando a gente vive na religião, a gente aprende 2, 3 versículos e começa a se achar mais santo que o outro, cara. É isso que acontece. Começa a apontar, então eu aprendi esse versículo, fulano não cumpre. Meu, ele percebeu, ele falou, cara, eu me abomino. Agora que eu te conheço, Deus, eu me abomino e me arrependo. Então a restauração de Jó não começou quando a circunstância mudou. A restauração de Jó começou com uma mudança de atitude. Às vezes a gente põe as nossas expectativas na mudança do cenário, na mudança da circunstância, e a restauração nunca vem. E o que Deus está esperando para começar a te restaurar? A mudança de atitude. Não é de cenário. Amém? Quando Jó parou de se defender, de se lamentar, e começou a orar, Deus mudou a sorte dele. Jó 42:10, o Senhor, pois, mudou o cativeiro de Jó, quando ele orava, pelos seus amigos da onça. E o Senhor deu a Jó o dobro do que ele tinha antes. Tiago 5, versículo 7 diz assim: por isso, irmãos, tenham paciência, até que o Senhor venha. Vejam como o lavrador espera com paciência que a sua terra dê colheitas preciosas. Ele espera pacientemente pela chuva temporã e pela serôdia. E vocês também precisam ter paciência, não desanimem, porque o Senhor virá logo. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para não serem julgados por Deus. O juiz está perto, pronto para vir. Lembrem-se dos profetas que falaram em nome do Senhor, e tomem eles como um exemplo de paciência nos momentos de sofrimento. E nós achamos que eles foram felizes por terem suportado o sofrimento com paciência. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó, e sabem como no final Deus o abençoou, porque Deus é cheio de bondade e misericórdia. Deus não promete explicação para as nossas lutas. Mas o que eu entendo de tudo isso aqui é que se a gente abre mão da justificativa, se a gente abre mão do controle, se a gente abre mão do questionamento, se a gente abre mão da justiça própria, da indignação, da autodefesa, Deus promete uma coisa: Deus promete restauração. Deus promete restauração. E mais, Ele promete que a glória da segunda casa é maior que a da primeira. E mais, Ele promete que a próxima etapa é melhor do que a passada. E mais, Ele promete que o que foi perdido não se compara com o que está vindo. Não confunda as promessas de Deus. Não deixa que os momentos de luta façam você distorcer verdades que são absolutas. Em nenhum lugar da Bíblia está dizendo que Deus justifica o que acontece na nossa vida. Às vezes sim, às vezes não. Mas Ele promete restauração para aqueles que entendem essas verdades, para aqueles que se posicionam com quebrantamento nos piores dias. Como isso traz glória para Deus, como isso traz alegria para o coração de Deus. Você nem sabe, mas a sua vida está impactando pessoas quando você tem esse posicionamento. Às vezes pessoas que não são capazes de admitir que estão vendo Deus, mas que um dia
Depois de 10 anos vem falar, naquela fase que você passou por isso, eu fiquei observando e eu fiquei constrangido, mas eu era orgulhoso demais para falar. Glória a Deus pela tua vida, porque hoje eu estou me aproximando do Senhor, porque eu vi em você uma pessoa que quebrou minhas teorias a respeito de religião. Porque eu vi em você o que é uma pessoa que ama a Deus de verdade. Porque eu vi em você uma pessoa que não é interesseiro, que não busca a Deus por barganha. Porque eu vi em você uma pessoa que não tem a sua vida por preciosa. Isso é no médio e longo prazo. Talvez não é hoje que essas pessoas vão olhar e vão admitir, vão ver isso. Mas o seu legado, ele vai ficar falando. Ele vai ficar falando, a sua história vai sendo contada. As pessoas que você nunca ouviu falar vão ouvir falar. Não, eu conheço uma pessoa. Eu estava falando isso outro dia para uma menina aqui, Adriele. Falei, onde eu vou, eu dou o seu testemunho, cara. Não desista. Fica firme, onde eu vou eu falo, Deus faz, porque eu conheço uma menina que Deus fez isso. Deus faz. Eu vi, com os meus olhos. Eu não tenho um testemunho como o dela. Eu tenho testemunho em outras coisas. Mas quando eu vejo alguém naquela situação, Deus me remete a ela. Deixa você ser esse estandarte, essa bandeira, essa pessoa que Deus pode olhar. Se você viu o meu filho ali, você viu minha filha ali, pode tocar, pode tentar, pode provar, tem envergadura, vai segurar, me ama. É tempo da gente ser essa igreja madura. Pessoas que são fiéis a Deus no bem, está cheio em qualquer lugar, qualquer beco que você for. Agora, pessoas que ficam com Jesus no mal, são poucos. E eu espero que se multipliquem no nosso meio. Eu espero que essa igreja não seja um ajuntamento de pessoas que não estão dispostas a ficar com Deus no dia mau. Amém? Fecha os teus olhos, abaixa a tua cabeça. Tore canta labassone andarabasso. Caramacho tere canta ladarabassori andalabassori andalabassori andalabassai. Ori calabassuri andanai. Eri cantanana na basuri andanana rebachei. O Senhor conhece a sua estrutura. O Senhor conhece a sua estrutura. Ele conhece as suas dores. Mas como olheiro com vaso em suas mãos, Ele é o que quebra, Ele é o que refaz. Ele é o oleiro e nós somos o barro. Se jogue nas mãos do oleiro nessa noite. Deixa o Espírito de Deus entrar com força. Deixa o Espírito de Deus entrar com força sobre você. Mudar as suas estruturas. Mudar os teus valores. Ajustar as tuas motivações. Sarar o teu coração. Ori calari anda lava suri anda nai. Ei! Ori calaba suri anda nai, alava suri anda nai. Para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive. E minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer
Pode te jogar. Oricanabassuriananai. Não resista ao lançamento de Deus. A tua fé precisa se desenvolver. A tua fé precisa amadurecer. Você precisa crescer, diz o Senhor. Oricalabassuriananai. Oricanabassuriais. Unge a tua cabeça com óleo e se levanta. O Senhor me mostra muitas pessoas com semblante caído. Muitas pessoas com semblante caído. Coloca um sorriso no teu rosto. Coloca um sorriso no teu rosto. A alegria do Senhor é a tua força. A tua alegria não pode estar em situações, não pode estar em pessoas, não pode estar em coisas. Nem mesmo na tua saúde. Senhor, nos leva a essa alegria ultra circunstancial. Acima das circunstâncias, Senhor. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós não somos daqueles que retrocedem. Levanta um exército de homens e mulheres que só andam pra frente. Que só andam pra frente. Que só avançam. Que não retrocedem. Oh! Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca falhará. Ao teu nome clamar.
que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo te confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive. E minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Estenda suas mãos ao Rei. A sua vida não é um barco à deriva. Sua vida não é um barco à deriva. Você está dentro de um navio que tem um capitão, que tem um leme na mão. Não deixe o teu coração se endurecer com incredulidade e com dúvida acerca disso. Porque se você não confiar que o teu Pai Celestial está contigo no dia bom e no dia mau, sua caminhada não vai muito longe. Como se o Senhor quisesse tirar o leite e passar do alimento sólido. E a transição do leite para o alimento sólido muitas vezes é indigesta. Por isso, é preciso ser maduro para comer alimento sólido. Um bebê não pode comer alimento sólido. O bebê precisa se alimentar de leite. Mas eu sinto o Senhor chamando para alimentos mais sólidos as nossas vidas. Rejeite, renuncie a todo espírito de incredulidade, a todo pensamento de dúvida. Abra a mão do controle. Tantas pessoas sabem que estão vivendo uma vida miserável, fora do centro da vontade de Deus, mas tem medo de soltar a migalha e receber o pão do céu. Aprenda a viver com o maná de Deus. Aprenda a viver com o maná de Deus. Aprenda a viver com o maná de Deus. Para que você possa descobrir o que é o maná escondido. Senhor, eu quero orar agora. Quero orar por todos nós aqui reunidos, como família, como igreja, como corpo de Cristo. Eu quero te pedir, meu Deus, que o Senhor possa marcar a nossa vida nessa noite com essa palavra. Que a unção do Teu Espírito venha selar essa palavra no nosso espírito. Para que todas as vezes que nós passarmos por muitas tribulações, por aflições, por tentações, por medos, por inseguranças, por vontade de desistir, nós possamos nos lembrar de quem nós somos. E de que há muitas teorias para envergonhar o Teu nome a nosso respeito. A Tua palavra diz que aquele que olha para trás
que lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus, e nós queremos ser aptos. Queremos ser um exército que só anda para frente. Queremos ser um exército que só marcha para frente. Um exército de pessoas que não retrocedem. Alarga os nossos ombros. Alarga os nossos ombros. Nós não queremos ser como fracos na fé, subdesenvolvidos na fé, bebês na fé. Nós queremos ser experimentados na fé. Para que serve a fé na vida de uma pessoa que só vive dias bons? Exercita-nos, Senhor. Exercita-nos, fortalece-nos. Aumenta a nossa envergadura no reino do Espírito. O Senhor não te deu espírito de medo, nem de covardia, mas de amor, fortaleza, fortaleza, espírito de fortaleza. Ori canalari basuriananai. Hari calabasuriananai. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Seja fortalecido na fé. Seja fortalecido na fé. Seja fortalecido na fé. Seja fortalecido na fé. A fé precisa ser desenvolvida, ela precisa crescer. Só isso já é um bom motivo para a gente passar por lutas e tentações. Só isso já é uma boa resposta. Se você não tiver nenhuma outra, fica com essa. Amém? Pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Se você entrou aqui hoje pela primeira vez, e se você deseja
dar um passo de fé, o seu primeiro passo de fé, entregando a sua vida para o Senhor Jesus. Podem soltar as mãos. Eu gostaria de orar com você. Não quero que você vá embora sem que a gente tenha oportunidade de fazer uma oração pela tua vida. A palavra diz que tudo o que a gente precisa para começar essa caminhada é crer no nosso coração que Jesus Cristo morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia, e confessar com a nossa boca. E a partir desse momento, a gente convida o Espírito Santo para habitar em nós, e um processo se inicia. Um processo de transformação, um processo de desenvolvimento da nossa salvação. E se esse é o desejo do teu coração nessa noite, onde quer que você esteja, de olhos fechados, levante a tua mão direita bem alto. Eu quero te ajudar a fazer essa oração, assim como alguém me ajudou um dia. Eu tenho certeza que de hoje em diante, se você permanecer com a sua fé ativa, começar uma caminhada, a sua história vai ser mudada. Amém? Você que levantou a tua mão, diga assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite, eu abro o meu coração e peço, vem fazer morada em mim, que o teu Espírito Santo possa habitar em mim, porque eu quero declarar que eu reconheço que só o Senhor é Deus e não há outro Salvador além de ti. Eu te peço perdão pelos momentos, pelos anos em que eu passei longe de ti, fora da tua vontade. Me ensina a tua palavra, para que eu possa andar no teu caminho, para que eu possa conhecer a tua vontade e os teus propósitos para mim. Escreve o meu nome no livro da vida e me unge nessa noite, me marca com o sangue de Jesus, para que eu permaneça firme até o fim dos meus dias, em nome de Jesus. Continua com a mão levantada, você que fez essa oração. Pai, eu quero te agradecer por cada homem, por cada mulher que nessa noite deu esse passo de fé, entregando a vida ao Senhor. Eu quero te pedir que essa fé, como um grão de mostarda, ainda que seja uma fé frágil, pequena, ela possa se desenvolver e se transformar numa grande fé, uma fé que produza muitos frutos, uma fé que possa impactar a vida de outras pessoas e que possa transformar a vida de cada um que levantou a sua mão nessa noite, de uma maneira sobrenatural, de uma maneira maravilhosa, de uma maneira que a força de vontade humana não pode produzir. Que eles possam saber que isso é o Senhor marcando e agindo na vida deles a partir dessa noite. Nós como igreja te abençoamos e te recebemos nessa família, na família de Cristo, em nome de Jesus. Amém? Querido, se você fez essa oração pela primeira vez, lá no fundo tem uma luzinha vermelha, e as pessoas que estão ali, elas só estão ali por causa de vocês, para anotar o seu nome. Você vai dizer: eu fiz a oração, quero deixar o meu nome. A gente não vai invadir a sua privacidade, mas a gente quer orar por você. A gente quer poder orar para que você se mantenha na presença de Deus, que você saiba que se você quiser, nessa caminhada vão ter pessoas para te assistir, para te ajudar, para te ensinar. Como você já deve ter percebido pela palavra de hoje, não é um caminho fácil, mas é um caminho maravilhoso. É um caminho muito melhor do que qualquer coisa que você já viveu, isso eu posso te garantir. Em nome de Jesus. Amém? Agora sim, pegue na mão do teu irmão. Diga assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus na minha vida, quem o impedirá? Oremos todos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino.
Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Levanta a tua mão direita bem alto. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo te abençoem, para que você se fortaleça na fé. Amém? Vai na paz do Senhor. Deus te abençoe. Vai para uma semana abençoada. Permaneça na presença de Deus.